Essa é a palavra de Deus, a palavra que reaviva, a palavra que desperta, a palavra que nos levanta. Estamos no movimento. A paz de Cristo no coração de cada um de vocês que estão juntos agora e de todos nós que estamos conectados aqui na sala 57, mas sobretudo conectados com o Espírito Santo de Deus. Agradeço a Deus o privilégio de estar junto com vocês e agora compartilhando a palavra e oro para que o Espírito Santo toque na nossa mente e no nosso coração, porque só o Espírito Santo que iluminou a palavra pode iluminar o nosso entendimento. Um abraço carinhoso para o pastor Wagner. Obrigado, pastor Wagner, pelas orações, pela companhia e por esse ministério, junto com o pastor Hidraldo e tantos outros que lideram esse movimento de oração. Um abraço também para os nossos irmãos, a irmã Lucilene, que mandou um abraço lá do Pará, né? Irmã Maria, que foi batizada aí, irmã Maria, lembrando aí lá do início do nosso ministério há 30 anos atrás, que maravilha, né? Um abraço para todos vocês. Mas agora é hora da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E olha, queridos amigos e irmãos, nós temos um movimento de despertamento na sala 57. A minha experiência com a sala 57 já tem um bom tempo, porque onde eu pastoreei, um grupo de irmãos nos convidou para ter esse momento de oração e a irmã Maria queria fazer um grupo de oração e ela disse, olha, já tem uma sala e nós temos apenas que acompanhar e nos unir em oração. Então, acompanhamento, juntos, né? Por isso que nós nos amamos. E oração é o que nos une. A sala 57, ela tem dois pilares muito fortes, né? A busca do Espírito Santo e a vida em comunidade que nos une nessa busca. E o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa. A mensagem de hoje é simples, objetiva, mas é poderosa, porque está baseada em um texto bíblico de Efésios, capítulo 5, verso 14. É um recado de Paulo e serve para você e para mim também. Vamos lá? Efésios, capítulo 5, verso 14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A mensagem de despertamento, ela acontece no Velho e no Novo Testamento. Deus conhece a nossa estrutura. Deus te conhece, ele sabe que eu e você precisamos acordar, levantar, despertar. É por isso que todos os profetas que trouxeram uma mensagem profética para os filhos de Deus sempre vieram com a mensagem de chamado, de reavivamento, de reforma, de levantar o povo, de mobilizar os filhos de Deus. O sono físico é uma bênção. Os especialistas dizem que o sono físico, ele restaura todas as células do nosso corpo. Ele, desde os neurônios até a nossa pele, é abençoada, é favorecida, é beneficiado pelo sono físico. O sono físico fortalece os músculos, equilibra a pressão arterial. O sono físico é bom para o humor. Você sabe disso. Quem dorme mal tem um humor desequilibrado. Quem dorme bem, escute, não é dormir muito. Quem dorme bem tem um humor equilibrado. E o sono físico é uma bênção, mas o sono espiritual é uma tragédia. O sono espiritual é um problema. E eu quero desafiar você a ver o que a Bíblia está dizendo para nós. Desperta tu que dormes. Despertamento. Nós precisamos disso. Sabe? Eu olho para a palavra de Deus agora e esse chamado de Deus é para mim, para você. Desperta tu que dormes. Aí você diz, pastor, o senhor veio hoje na sala 57 dizer para nós que estamos acordando na madrugada e indo para a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, estamos dormindo. Meu querido irmão, minha irmã, em alguma área da nossa vida nós estamos dormindo. Olhe agora para a Bíblia, veja, sono físico. O homem mais forte do mundo, você lembra? Sansão. Ele dormiu. Ele não dormiu na cama. Ele não dormiu numa rede, como o nordestino gosta, nortista também. Ele dormiu no colo da mulher amada, Dalila, e ela cortou o cabelo dele. Ele perdeu a sua força, furaram seus olhos, ele foi preso e o final foi trágico, morte.
Cuidado onde você está dormindo, viu? Até no colo da pessoa amada é perigoso. Desperta tu que dormes. Olhando para a Bíblia, nós temos outras experiências dramáticas. Um dos generais de guerra da Síria estava em fuga ali na batalha. E aquele general de guerra procurava um refúgio, um abrigo. E ele chegou, o nome dele era Císera, e ele chegou numa tenda na casa de Éber e Jael. E a esposa que estava lá o recebeu e percebeu que ele estava cansado. E ele pediu água, mas estava com fome. Ela ofereceu leite, deu para ele um lugar para descansar e repousar. E ele, cansado, deitou, alimentado, dormiu. E ela pegou uma estaca e perfurou a sua fronte, atravessando o crânio de um lado para o outro. Tragédia, morte. Muito cuidado. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. No Novo Testamento, nós temos uma história impressionante. O apóstolo Paulo, um pregador poderoso, fervoroso, animado. Na Bíblia, depois de Jesus, Paulo é um dos grandes pregadores do Novo Testamento. E toda vez que Paulo falava, a eloquência, a argumentação, é claro, iluminado pelo Espírito Santo, ungido por Deus, ele falava com autoridade espiritual. Mesmo assim, ele estava pregando num terceiro andar, numa igreja num terceiro andar, e um jovem, não encontrando lugar para sentar, sentou-se na janela. Cansado, sentado, cochilou, dormiu, caiu e morreu. Você lembra o nome dele? Ele é muito conhecido no Novo Testamento por esse acidente, Eutico. E Paulo foi lá, fez uma oração, e o Espírito Santo ressuscitou aquele rapaz. Agora, acorda aí, meu irmão, minha irmã. Paulo não está aqui agora na sala 57, viu? Desperta tu que dormes. O sono físico, ele é bênção. O sono espiritual é tragédia para o cristão. Nos tempos que estamos vivendo, a sala 57 é esse chamado de Deus para despertar, para levantar, para acordar. Tanto acordamos mais cedo do sono físico, quando nós acordamos na madrugada, quando deixamos de dormir um pouco mais para ir para a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, estudar a sua palavra, estar em comunhão, usar a lição da escola sabatina. Quando a gente faz isso, nós estamos dizendo que é melhor estar na presença de Deus do que estar dormindo. Mas lembre-se, o sono físico é bênção, mas o sono espiritual, esse é o perigo para a nossa salvação. É o que nos impede de receber a unção poderosa do Espírito Santo. Pastor, e o senhor está dizendo que nós estamos dormindo? Em alguma área da vida, nós podemos estar dormindo, e o chamado é desperta, acorda, levanta. Alguns estão dormindo no cuidado da sua vida física, da sua saúde, do seu corpo. Lembre-se, nós clamamos o Espírito Santo, nós buscamos, mas o Espírito Santo virá sobre nós, virá para nós. Lembra da palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus o Pai. Quando Jesus veio e nasceu da Virgem Maria, a promessa foi: o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus o Pai é Deus por nós, Deus o Filho é Deus conosco. E Deus, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, ele habitará em vós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar da sua saúde, não dormir bem, se você não se alimentar bem, se você não fazer exercício físico, se você não cuidar da temperança, não cuidar do seu corpo, quem vai fazer isso por você? Sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, seu médico? O seu corpo é um dom de Deus. Cuide do seu corpo. Desperta tu que dormes. A Bíblia faz esse desafio para nós. Alguns estão dormindo no cuidado da família, cuidam muito bem dos colegas de trabalho, cuidam das pessoas na rua, cuidam das pessoas na igreja. E aí existe a etiqueta social. Bom dia, por favor, pois não, com licença. Etiqueta profissional, né? Sim, senhor, não, senhora. Temos esse cuidado social e profissional e familiar. Quando a gente chega em casa, que a gente tira a roupa de trabalho, que a gente fica à vontade, falamos o que queremos, da altura que pensamos, do jeito que vem na cabeça. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O chamado é: desperta tu que dormes.
Alguns estão dormindo no cuidado do corpo, da saúde física, alguns estão dormindo no cuidado da família. Aqueles que têm o mesmo sobrenome seu, é uma honra, mas é sagrado. Aqueles que têm o mesmo sangue que corre nas veias, que estão debaixo do mesmo teto e talvez até dormem no mesmo quarto e até na mesma cama. Falamos o que queremos do jeito que desejamos. Cuidado da sua família. Lembre-se, alguns dizem, mas eu sou sincero, pastor. Eu sou uma pessoa sincera e eu digo o que eu falo na hora. Cuidado. Quem foi que te falou que a sinceridade te dá o direito de ser cruel? Muito cuidado. Sabe, queridos irmãos e amigos, desperta tu que dormes. É despertar para cuidar do templo do Espírito Santo. É despertar para cuidar da família, esse dom de Deus que vem lá do Éden. E é Deus que nos dá o Espírito Santo. E olha, o Espírito Santo é uma promessa para a família. Vossos filhos terão visões, vossos jovens sonharão, vossos velhos. Olha que maravilha. A promessa é para todos, Deus não faz acepção, para homens e mulheres, ricos e pobres, para os pais e para os filhos. É na família que vivemos a nossa primeira busca do Espírito Santo. Então, desperta tu que dormes no cuidado da sua saúde, no cuidado da sua família. Talvez alguns estão dormindo na sua vida espiritual, na comunhão, na busca do Espírito. Tem a Bíblia, mas não lê. Sabe que precisa orar, mas não tem tempo. A rotina da vida, a corrida do tempo. Sabe, vivemos numa geração cansada, sobrecarregada. Nossa geração, escute, olha para cá, veja, a nossa geração hoje deita e não dorme, dorme e não descansa, acorda e não levanta, levanta e não tem energia para a vida. Nossa geração precisa de Rivotril para relaxar e de energético para conseguir fazer as coisas. O chamado de Deus é para nós, para esse tempo. Desperta tu que dormes. É para mim, é para você. E a Sala 57 é esse movimento. É por isso que nós estamos em movimento. É um levantar, não nosso, mas de Deus. É o agir do Espírito Santo. Desperta tu que dormes. Cuide da sua saúde. Desperta tu que dormes, cuida da sua família. Desperta tu que dormes, no cuidado da sua vida espiritual, da comunhão na palavra, da comunhão na oração. Desperta tu que dormes no cuidado da sua comunhão com Deus, no congregar com os irmãos. Desperta tu que dormes na sua fidelidade a Deus. Você é um dizimista fiel, tem sido leal a Deus para que o evangelho avance e o reino de Deus cresça. Você é leal a Deus na generosidade das ofertas. Você tem um pacto com Deus para ajudar aqueles que precisam, para avançar a pregação do Evangelho, para contribuir aí onde você está com o reino de Deus, com a casa de Deus e com a causa de Deus. Desperta tu que dormes. Pastor, como é que eu sei que eu estou dormindo? Olha, veja, o sono físico tem dois sinais e o sono espiritual do mesmo modo. Primeira coisa, quando você está com sono, muito sono, a primeira coisa que pesa são as pálpebras, os olhos. Você pode estar aqui na sala 57, você pode estar na direção do carro, você pode estar em uma reunião, em casa, onde você estiver, na sala de aula. Se o sono vier, os olhos pesam. Sabe, o Espírito Santo está te dizendo que a primeira coisa que nós perdemos quando estamos dormindo espiritualmente é a visão. Deus está abençoando, nós não enxergamos. Deus está operando milagres em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja, e nós não vemos. Perdemos a visão. É o marido que está traindo a esposa, arrasando a família, envergonhando os filhos, mas ele não vê, ele não enxerga. Os amigos falam, a igreja comunica, todo mundo apela para ele, mas ele não vê. É o jovem, é o rapaz, é a moça envolvido nas drogas, não enxerga. A família está sofrendo, arrasada. Ele está indo para o buraco, arrasando com a saúde, mas ele não vê. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia diz desperta tu que dormes, é porque ao dormir perdemos a visão, os olhos pesam. Sabe qual é a segunda coisa? Segundo sintoma, segundo sinal, perdão. O primeiro sinal é a perda da visão. O segundo sinal é a perda da razão. Quem está com sono, muito sono, quando os olhos fecham, a cabeça pesa, porque o cérebro manda um recado para o corpo relaxar. E os primeiros músculos que relaxam é do nosso pescoço. Isso é natural.
O corpo precisa descansar quando estamos com sono físico. E no sono espiritual, a primeira coisa que perdemos é a visão. A segunda coisa é a razão. Você entende? E o Espírito Santo te diz agora que você vê muita gente que parece que está fazendo coisas terríveis, mas não consegue ver. Por quê? Porque perdeu a visão e perdeu a razão. A gente chama de bom senso. E o Espírito Santo, ele nos dá essa bênção. A Bíblia promete que quando o Espírito Santo vier, é ele quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos dá a visão, é ele quem nos dá a razão, queridos. Por isso a Bíblia diz: desperta tu que dormes, desperta. E o apelo seguinte é: levanta, reavivamento e reforma. Reavivamento é a igreja orando na madrugada, na sala 57. Reforma é eu e você abrindo a palavra de Deus para evangelizar quem precisa. Reavivamento é a gente clamando pelo Espírito Santo. Reforma é a gente ajudando os necessitados. Reavivamento é a gente de joelho na presença de Deus. Reforma é a gente em pé, levando Deus para aqueles que precisam. De esperança para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Desperta tu que dormes. Primeiro sinal do sono é a perda da visão. Segundo sinal do sono, a perda da razão. Mas o sono, além dos dois sinais, tem dois sintomas. Primeiro sintoma do sono. Quando você está dormindo, o mundo continua em movimento. Quando você está dormindo, os motoristas dirigem nas ruas e estradas. Quando você está dormindo, os guardas noturnos trabalham. Quando você está dormindo, o teu coração bate e ele circula o sangue no teu corpo. Quando você está dormindo, o teu coração, o teu pulmão oxigena o teu organismo. Mas você está dormindo, você não sente, você não vê, você está dormindo. Sabe? Primeiro sintoma do sono é insensibilidade. Lembra do sinal? Primeiro sinal é perda da visão, o segundo é perda da razão. Primeiro sintoma do sono é insensibilidade. Eu trabalhei no norte do Brasil e tive o privilégio de ir para São Gabriel da Cachoeira, fronteira do Amazonas, já fronteira do Brasil, saindo ali para a Venezuela. Sabe, aquele lugar tem muitos militares e uma população indígena muito grande. E os irmãos disseram: pastor, o senhor vai pregar devagar, porque vai ser traduzido, porque alguns indígenas não falam português, as mulheres e as crianças principalmente. E eu preguei ali, quando terminei, uma irmã muito simpática disse: agora fique aqui, sente que nós vamos trazer o alimento, vamos comer juntos, porque depois teremos momentos de oração no sábado à tarde para sair e ter o outro momento que o senhor vai falar. Fique aqui tranquilo e a gente vai trazer o alimento. E naquela hora as crianças indígenas vieram e elas chegaram perto de mim, não falavam português, mas sorrindo, brincando, com a mão com algumas frutas, estenderam a mão e abriram a mão para mim. E quando estenderam, eu peguei. Quando eu peguei, eles fizeram esse sinal. Era para comer. E eu coloquei na boca. Quando eu coloquei na boca aquela fruta vermelha, queimou a língua, queimou a gengiva, queimou a bochecha. Irmãos, irmãs, não era fruta. Você já sabe, né? Você está sorrindo porque não foi com você. Era pimenta, irmãos. Pimenta fortíssima. Saía água dos olhos, faltou fôlego. Eu fiquei angustiado ali buscando água para aliviar aqueles sintomas e peguei água gelada e tomava água e angustiado ali, e as crianças sorrindo, saíram falando na língua deles. Eu entendi mais ou menos que eles disseram: pegamos mais um. E eu fiquei ali sem fôlego, sem graça, sem jeito. E a comida chegou, as irmãs vieram, os irmãos também, trouxeram alimentação muito saudável, muita coisa boa. Quando terminou ali uma sobremesa com frutas, açaí, cupuaçu, tanta fruta daquela região. E aí, a irmã me perguntou: pastor, o senhor gostou? O que que o senhor gostou mais? Eu não podia mentir. E eu disse: irmã, sabe o que aconteceu? Eu estava aqui e as crianças vieram e trouxeram uma fruta vermelha. E eu coloquei na boca e queimou tudo, irmã. Ela disse: pastor do céu, o senhor caiu nessa também? Pastor, isso é uma pimenta aqui da região, muito forte. Mas fica tranquilo, pastor. Eu vou pegar leite para o senhor vai tomando o leite devagar. E olha, 2 dias passa o efeito dessa pimenta.
Eu falei, o quê, irmã? Ela disse, 2 dias, hoje e amanhã, não vai lhe prejudicar, fique tranquilo, mas o senhor não vai sentir gosto, o senhor vai perceber, mas é natural, 2 dias volta, viu? Eu falei, pelo amor de Deus, irmã, é verdade. Ela disse, sim, e eu fiquei 2 dias lá. Sabe o que que aconteceu? Comida saudável, frutas saborosas, muita coisa boa para o paladar, e eu senti gosto de quê? Me diga. Eu não senti gosto de nada. Por quê? Porque meu paladar, minha boca, minha língua estava insensível. Sabe, o primeiro sinal do sono é a perda da visão. O segundo é a perda da razão. O primeiro sintoma do sono espiritual é insensibilidade. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, quando a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, é porque a nossa geração está insensível. O Espírito Santo está falando à nossa mente e ao nosso coração, mas insensíveis, não vemos, não percebemos, não sentimos. O Espírito Santo está entre nós, assim como Deus o Pai estava com Adão e Eva no jardim, assim como Jesus estava com os discípulos e com o povo no tempo que ele pisou aqui na terra. Mas Jesus subiu para o céu e ele disse: eu vou enviar o Consolador e ele virá. E o Espírito Santo veio, ele está entre nós. E nós estamos insensíveis. E o apelo, o chamado, o clamor é: desperta tu que dormes. Abra os olhos, veja o agir do Espírito Santo. Abra a razão, veja a ação do Espírito Santo. Não seja insensível. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, o maior milagre que nós precisamos não é o que estamos buscando. A cura de um filho, do esposo, da esposa, ou a solução de um problema financeiro, talvez o desemprego, o emprego, ou a empresa, ou o negócio, ou a fazenda. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que Deus te ama tanto que hoje de manhã muitos acordaram e não respiram mais agora, não vivem mais. E você acordou, está vivo, porque o Espírito Santo ainda atua em você. Você já é o maior milagre de Deus. E os outros milagres, com a vida que Deus te dá, ele vai agir e fazer no tempo certo, pelo poder do Espírito Santo. O maior milagre nós já temos, é a vida no Espírito. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Amém? Glória a Deus. Por isso eu quero agora encerrar essa mensagem fazendo um apelo para o seu coração, um apelo para a tua vida em nome de Jesus. A Sala 57 não é só um programa pela internet, é mais um movimento do Espírito para nos despertar. Desperta tu que dormes, cuide do corpo, templo do Espírito Santo. Desperta tu que dormes, cuide da família, o ambiente do Espírito Santo. Cuide da igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo vai agir poderosamente. Cuide, acorde, desperte. Abra os olhos, não perca a visão. Abra a mente, não perca a razão. São os dois sinais do sono, físico e espiritual. E o primeiro sintoma é insensibilidade. Para terminar, o apelo que eu quero fazer é falar do segundo sintoma do sono. Se o primeiro sinal é perda da visão e o segundo sinal é perda da razão, o primeiro sintoma é insensibilidade. Sabe qual é o segundo sintoma? Acomodação. Quando você está com sono, você se acomoda. Literalmente, você se esparrama. Você está acomodado. Quando está com sono, você se acomoda. Pode ser no sofá confortável ou numa cadeira simples. Você pode se acomodar no banco do carro ou se acomoda no banco da igreja. Não importa. Quando você está com sono, você se acomoda. A nossa geração hoje é uma geração acomodada. E o Espírito Santo vem para incomodar os acomodados e confortar os que estão sobrecarregados. Que papel maravilhoso do Consolador. É por isso que precisamos buscar, clamar. E a promessa é: o Espírito Santo virá sobre os sedentos, Isaías 43. Você tem sede do Espírito, você busca o Espírito, você clama pelo Espírito, você está sedento pelo Espírito. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você hoje. Como é que eu faço, pastor, então, para despertar, para acordar,
para abrir os olhos, para abrir a mente. O recado do Espírito Santo é: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Todos nós queremos ter uma vida iluminada, uma família iluminada, uma empresa iluminada, um negócio iluminado. Nós queremos ter a vida esclarecida e o Espírito Santo promete isso. Mas eu preciso estar desperto, acordado. Desperta e levanta, reaviva e reforma. Você aceita o desafio? Você aceita o convite? Em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, na sala 57, junto com você, meu irmão, minha irmã, fazer parte desse movimento que é despertado pelo Espírito Santo. É Ele quem opera em nós isso, o querer e o efetuar. E eu, junto com você, podemos fazer parte desse movimento levantado pelo Espírito Santo e iluminado, esclarecido pelo Espírito Santo. Sabe, isso é maravilhoso. Como eu disse para você, eu trabalhei no norte muitos anos e no interior ali nós íamos visitar nossos irmãos lá nas fazendas, nos sítios. E eu cheguei para fazer um culto ali e o irmão disse: Pastor, o senhor vai fazer o culto aqui é mais cedo para as pessoas voltarem para suas chácaras, para os seus sítios, o senhor vai dormir aqui. Terminamos o culto, era cedo, 7 da noite, atendemos ali as pessoas e todos voltaram para os seus lugares. 8 horas, já estavam todos retornando. 9 horas, o irmão disse: Pastor, eu vou desligar o gerador. E aí o senhor vai dormir nesse quarto, qualquer necessidade me chama. E desligou o gerador, ficamos no escuro, eu, minha esposa e minha filha. E olha, na tua casa, no escuro, você sabe onde é a porta, onde é o banheiro, qualquer coisa você encontra na tua casa, porque você já conhece o ambiente. Agora, experimenta acordar no escuro, no meio da noite, num lugar estranho. É complicado. Você acorda e já fica pensando: meu Deus, para que lado está a porta? E acordamos na madrugada, minha filha dizendo: eu quero usar o banheiro. E onde era o banheiro? E eu disse para minha esposa: não acorda ninguém, vamos devagarinho. Eu acho que eu lembro que o banheiro aqui é próximo à cozinha. E eu palpei ali a parede, achei a porta, abri o trinco, abri a porta, peguei na mão da minha esposa, a minha esposa pegou na mão da minha filha, nós saímos caminhando no escuro, eu tentando achar alguma coisa ali na frente, colocando a mão na minha frente. E olha, meus irmãos, e eu esqueci que na cozinha aquela irmã, muito querida, muito zelosa, ela tinha uma prateleira de alumínios. E eu tentando ver onde é que estava aquela prateleira para não bater, para não fazer barulho. A minha mão não achou a prateleira, mas a minha testa achou a prateleira. E aí foi queda de alumínio, barulho. O irmão ligou a lanterna no quarto e gritou: Quem é que está aí? O que está acontecendo? E eu disse: Perdão, meu irmão, eu não queria incomodar vocês. Minha filha quer usar o banheiro e eu estou no escuro, não tenho lanterna. E o irmão disse: Pastor, se eu não queria acordar ninguém, acordou todo mundo agora. O cachorro está latindo, o gado está mugindo, e agora está aqui a lanterna, vá lá, leve sua filha. É terrível olhar e não ver. Sabe, nós queremos enxergar as coisas, queremos discernir o tempo. A melhor solução que temos é ser esclarecidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo. O que vai consagrar a igreja é o Espírito Santo. O que vai unir os casais é o Espírito Santo. Sabe por quê? A gente diz que falta amor no mundo, falta amor nos lares, falta amor até na igreja. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Então Deus é amor, Jesus é a essência do amor. E Jesus disse: Eu vou e vou enviar o Consolador. O Espírito Santo, o Consolador, é a essência do amor em nossos dias. Se eu quero amar mais a minha esposa, amar mais os meus filhos, eu preciso do Espírito Santo. Se eu quero amar mais o meu semelhante, o meu próximo, eu preciso do Espírito Santo. É Ele, hoje, agora, que vai fazer com que a gente se ame de verdade. É por isso que quando a gente diz aqui na sala 57, nós amamos você e você é importante para nós, você é especial para nós. É o Espírito Santo quem coloca isso em nossa mente, em nosso coração e em nossos lábios. O apelo hoje é: desperta tu que dormes. Em que área da vida você está dormindo? Você aceita o despertamento? Você aceita o chamado do Espírito Santo para acordar, para levantar e para Deus iluminar a sua vida? Desperta tu que dormes.
Em que área você está dormindo? E a Bíblia diz, lá no livro de Jó, capítulo 33, verso 14, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Há uma discussão quando o pensamento, o princípio, e até se tornou um ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pastor, quer dizer que Deus quer coisa ruim para a minha vida? Não, nada mal procede de Deus. Mas escute, aquilo que sai, que foge da vontade soberana de Deus, não sai e não foge da soberania e onipotência divina, da permissão de Deus. Olha o que aconteceu com Jó. Deus não queria nada mal para a vida de Jó, mas ele permitiu. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, escute Jó 33:14. Jó 33:14. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Como eu disse, eu tenho dois filhos. Minha filha, jovem, e o meu filho, adolescente. Ele dorme cedo, acorda muito cedo. Quando ele dorme tarde, eu tenho que chamá-lo. Aí minha esposa chama, e se ele não acorda, a gente dá uma sacudida. Como é que você quer ser acordado? Como é que você quer ser chamado por Deus? Deus está dizendo: desperta tu que dormes. Deus nos chama por uma música tocante em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus nos chama pela sua palavra. Deus nos chama por um conselho de um amigo, de um irmão, da esposa, do marido, dos filhos. Deus nos chama. Deus nos fala de muitos modos. O pastor Morris Venda escreveu esse livro aqui, olha, Como Conhecer a Vontade de Deus. É um livro bem interessante, que fala que Deus fala conosco através do Espírito Santo. E Deus fala com você, meu irmão, minha irmã. Mas você tem ouvido a voz de Deus, o chamado do Espírito? Se você ouvir, ele vai te despertar. Se você não ouvir, ele vai te sacudir, porque ele te ama tanto e ele não vai desistir de você. Eu perdi um irmão muito cedo. Uma tragédia chegou na nossa casa, na nossa família. Meu irmão entrou numa briga de vizinhos para separar os amigos, lá no sul do Pará. E naquela briga de vizinhos, um deles estava armado, vizinho do meu irmão, amigo do irmão. E aquele vizinho, aquele amigo, um tiro, a queima-roupa tirou a vida do meu irmão. Lá na igreja, o corpo do meu irmão estava sendo velado para o sepultamento. E o meu pai e a minha mãe ali, muito simples. Eu abracei meu pai, abracei minha mãe e disse: mãe, não se desespere, a senhora perdeu um filho, mas ainda tem 7 filhos. A minha mãe enxugou os olhos, engoliu o choro, me abraçou e disse: filho, eu sei que você é pastor, eu sei que você estudou, mas escute, nenhum filho toma o lugar do outro. Naquela hora, minha mãe me disse algo que eu já ouvi, mas eu não sabia a profundidade disso. Quando os pregadores, como o pastor Bulhon, evangelistas, dizem: você é algo precioso para Deus, você é único, isso é verdade. Para o Deus Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ele não quer perder você. Ele não vai perder você. Ele te ama tanto que ele te chama, ele te acorda, ele te desperta. E se você acordar com o chamado de Deus, amém. Se você não acordar, ele vai sacudir você com um desafio, com uma dificuldade, com uma enfermidade, não importa o que acontecer na tua vida, qualquer coisa é oportunidade. Se você cair, caia de joelhos na presença de Deus. Desperta tu que dormes. Você aceita o apelo, aceita o chamado, aceita o despertamento. Você está conosco nesse movimento, nesse momento, onde você está agora, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu aceito o despertar do Espírito Santo. Eu aceito o chamado do Espírito Santo. Eu não quero dormir na vida espiritual. Eu aceito ser despertado pelo Espírito Santo, porque eu quero ter a visão, eu quero ter a razão voltada para o Espírito Santo. Eu não quero ser insensível, eu não quero ser acomodado. Eu quero ser despertado. Levante sua mão. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos chama, nos desperta, nos reaviva e nos ilumina. Por favor, Senhor, abra nossos olhos para termos a visão espiritual. Abra nossa mente para ter a razão espiritual. Por favor, não nos deixe insensíveis e nem acomodados. Nós aceitamos o chamado do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todos dizem amém e amém. Deus nos abençoe.
Amamos Pastor, você, irmão. mensagem poderosa, Pastor Leonino. A, a ênfase, né, da sala, vida no espírito, né? Que, Amém. que maravilha, que bênção ter ouvido o Senhor aqui esta manhã. O Espírito Santo trabalhando através dos teus lábios, e a gente ouviu muitas pessoas aqui já escrevendo, né, no chat aqui, olha, eu quero ser desperto, né? Eu quero despertar, quero. E esta é a ênfase, né, pastor? A ideia, né, o projeto de Deus para nós é despertar, sair desse sono, né, dessa letargia, né, que tem tomado conta, que às vezes a gente nem percebe, viu, pastor? Eu fui motorista durante um período e eu ouvia falar, né, de pessoas que às vezes dirigia dormindo. Dormir. E eu falava, rapaz, isso é impossível, né? Como que alguém consegue dirigir dormindo? E eu, algumas vezes, eu confesso que ao senhor que eu chegava assim, às vezes eu chegava em um lugar e eu não sabia como eu tinha chegado ali, né? Então, às vezes às vezes vai fazendo as coisas dormindo e nem se dá conta, né? E que Deus nos ajude nesse despertar. Muito obrigado, viu, pastor? Muito Estamos obrigado. em movimento. E eu preciso lembrá-lo aqui, o senhor falou algo, né, que a gente sempre diz, né? O amor é algo que, se nós amamos, é porque o Espírito coloca isso em nós. Amém. E nós precisamos dizer ao Senhor aqui, eu falo em nome da sala, que nós o amamos, precisamos do Senhor para ser feliz. Pastor Leonino é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque o pastor Leonino existe e se coloca nas mãos de Deus para nos abençoar, para abençoar a igreja de Deus. Amém, amém, pastor. Deus continue conduzindo e olha, para nós será sempre uma alegria tê-lo aqui conosco e recebê-lo aqui. Um abraço aqui. Você falou que as tuas irmãs sempre acompanham. Qual que é o nome delas aqui, pastor, para a gente dar um. Estão aí, elas estão juntas, tá? Maria da Paz, tá? A Lindalva Santiago e a Lúcia, uma no sul do Pará, outra lá em Palmas, no Tocantins, e a Maria de Jesus. Então, e a Lucilene, lá na Bahia, Porto Seguro, a esposa de pastor, faz parte do movimento da Sala 57. E elas têm um grupo de irmãs que oram, né? E a Maria de Jesus, são 5 irmãs que eu tenho, todas mulheres de oração, e estão aí na Sala 57, juntas aí, fazem esse movimento maravilhoso. Eu gravei três, assim, olha, eu falo assim, eu gosto de gravar palavras, né? Mas eu gravei três palavras aqui da tua mensagem, daquilo que o Espírito Santo falou através do Senhor: despertar, levantar e iluminar. E isso Amém. nós vamos colocar em prática nesse dia. Pastor, Deus continue conduzindo a tua vida, teu ministério e estamos juntos e estamos em movimento. Um Um abraço, querido. abraço. Eu jamais, eu e a minha esposa, a minha filha, nós jamais imaginávamos que o Senhor nos daria um ministério que transporia, não é, os limites e Ele nos chamaria para, de maneira especial, viajar para outros países para pregar o Evangelho. Eu tenho a mesma alegria de ir para a Suíça, a mesma alegria quando a gente for agora para o norte no segundo semestre, para Goiânia. Nossa intenção, irmãos, é dar urgência na necessidade de nós entendermos isso que foi no seu link. Eu quero de novo dar uma olhadinha no link. O pastor Ederaldo já falou muito bem sobre ele hoje, mas eu quero ressaltar. Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Esse texto está dizendo que Jesus pregava sobre alimentação, Jesus pregava sobre amor, Jesus pregava sobre dinheiro, Jesus pregava sobre a expansão do reino, Jesus pregava sobre tudo, fazia milagres, extraordinário. Mas ela está dizendo, e ela é inspirada por Deus, ela está dizendo que enquanto ele fazia tudo isso, o tema de sua preferência era o Espírito Santo.
Eu, como pastor, não posso fazer diferente. E eu coloquei como subtítulo: Siga o Mestre. Você quer ter um mansionato efetivo? Dê preferência ao tema do Espírito Santo. Você quer ter um pastorado, um pastoreio, quer ter um ministério efetivo? Dê preferência para esse tema. Pregue sobre tudo, mas tenha no retrovisor a necessidade de ensinar a vida no Espírito. Eu quero ressaltar uma coisa importante. Todas as que ensinamos sobre o Espírito Santo, nós falamos assim, que a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ótimo. E é isso mesmo. Só que não para aí. A obra do Espírito Santo é me tornar semelhante a Jesus. E como é que eu me torno semelhante a Cristo? Andando com Cristo, convivendo com Jesus, imitando o exemplo dele, estudando a palavra, amando como Cristo, perdoando como Cristo. E quem me dá o poder para isso? É o Espírito Santo. Por isso, Cristo, ele teve o cuidado do seu principal tema ser o Espírito Santo, porque uma nova fase do plano começaria em que o Espírito Santo seria o líder aqui, enquanto ele está no santuário ministrando juízo. E esse Espírito tem uma função primordial, glorificar o nome de Cristo, ou seja, quanto mais do Espírito você tiver, mais semelhante a Cristo você vai ser. Isso não é excludente, um não exclui o outro, um não tem ciúme do outro, mas o Espírito vem para fortalecer Jesus na sua caminhada. Por isso, o principal tema da pregação do próprio Cristo era o Espírito, porque é através do Espírito Santo é que você tem condições de ser um grande amigo de Jesus, um grande amigo de Deus e um grande amigo do próprio Cristo, um grande amigo do próprio Espírito Santo, né? A gente precisa compreender essas coisas, irmãos. Precisa compreender. Alguns acham que falar do Espírito Santo como nós falamos tira Cristo do centro. Não sei onde essas pessoas acharam esse tipo de raciocínio. Não, falar sobre o Espírito Santo centraliza Jesus. Tire uma foto tire uma foto dessa imagem e publique, por favor. Aí está, ó, Sala 57, estamos em movimento, @Sala 57 oficial. Aqui o endereço do YouTube, aqui o endereço do nosso Instagram. Publique isso. Hoje somos 144 mil inscritos no canal. Nós queremos, pela graça, chegar a 200 mil. Publique isso, irmão. Publique isso. Coloque nas suas redes sociais. Faça um adesivo, entregue para as pessoas. Coloque as pessoas para se inscreverem nesse canal. Toda vez que uma pessoa se inscreve no canal, ele recebe a notificação de que tem uma reunião ao vivo. Agora, 144 mil pessoas sabem que essa reunião está no ar. Não é incrível isso? É maravilhoso, né? Esse poder da tecnologia. Kessiane, vem aqui, deixa eu apresentar você para essa sala. Bom dia, tudo bem? Bem, pastor. Que Vocês estão me legal, hein? ouvindo? Estou te ouvindo, estou vendo você, está bem iluminada. Eu sei que esse primeiro momento aqui é meio nervosinho, né? Dá um gelo na barriga. Mas daqui a pouco a gente se acomoda e vai dar tudo certo. Obrigado pela disponibilidade, viu, Kessiane, de estar conosco. Eu que agradeço. Você mora onde hoje, Kessiane? Eu sou natural de Paulo Afonso. Hoje moro em Paulo Afonso com meus pais. Tenho 43 anos. Sou turismóloga, sou funcionária pública. E é isso. Você tem uma irmã que mora onde? Eu tenho uma irmã que mora em Aracaju há 7 anos, que faz tratamento de câncer desde 2016. Isso. Como é que é o nome do seu papai e da sua mamãe? O nome do meu pai é Ivan e o nome da minha mãe é Ágida. Ágida. Você é adventista do sétimo dia? Não, ainda não, Você, ainda não. você só não é ainda porque não foi batizada, né? Mas você já se considera adventista do sétimo dia, está evangelizada, né? E nós vamos contar
essa bonita história. Você tem origem católica, vai me dizer que você era muito curiosa com as questões religiosas e você não encontrava muito subsídio para essa curiosidade sua na Igreja Católica, porque você tinha uma necessidade de escavar mais a Bíblia, né? E aí Exatamente. você tem essa busca é, pela religiosidade que vai se concretizar agora nesta fase da sua vida de modo mais pleno e a gente vai entender isso. Antes de a gente chegar nesse momento em que Deus está aprofundando sua caminhada, você diz ter um relacionamento, é, já teve um relacionamento mais ácido e com o seu pai, porque você me fala que seu pai, naquilo que ele tem para oferecer, era meio duro, duro nas palavras, palavras que ferem, e esta relação era muito difícil para você, né? Exatamente. Ele não dá amor, né? Ele não, como é que se diz? Não retribui com amor. Quando eu tinha 10 anos, meu irmão, ele tentou suicídio e eu atribuí tudo justamente por essa relação dele, do meu pai com a gente, né? Com os filhos, de não dar amor, de não dar carinho, da carência do amor. Então aí eu fiquei um pouco rebelde, rebelde no sentido assim, de palavras, de atitudes, para com ele, em questão de falar coisas também ácidas para ele. É, e essa carência, né, que eu sei que existe na minha família, do pai com o filho, né, da amor. Porque geralmente quando a gente vê, relaciona a imagem do pai, é de proteção, é de amor, é de cuidado. E a gente não tinha isso com ele. E eu fui começando a entender, né? Eu fui amadurecendo e começando a entender o porquê. Talvez ele teria esse comportamento com a gente. Uhum. Você ainda você é a mais nova da família, né, das filhas a Sou a mais caçula, nova, a mais e nova com 3 anos. é a mais nova. A gente está ficando velho já, filhinha. Não tem jeito, não. Graças a Deus, né? Envelhecer é um desafio, mas é também um grande privilégio. Você inclusive atribui uma dificuldade que seu irmão tem, porque nessa tentativa de suicídio, seu irmão ficou cego. Ele perdeu a Exatamente. visão. Os dias E perdeu totalmente a visão. como você atribui a esta relação ácida que seu pai tem com a família, o fato do seu irmão, ao tentar suicídio, perder a visão, isso ainda machucava muito mais você em relação à sua relação, em relação ao seu comportamento com seu pai, né? Se tornou mais difícil Sim, ainda. O seu irmão perdeu exatamente. completamente a visão Perdeu completamente a visão. nessa E tentativa de era suicídio. irreversível. Isso. E ficou irreversível. Não tinha como fazer transplante de córnea, nada. Eles viajaram, tentaram, porque houve algum rompimento com o cérebro, essas questões mais, como fala, mais científicas. Então, o caso dele foi irreversível. Ele perdeu totalmente a visão com 18 anos de idade, por uma tentativa de suicídio. Mas o seu irmão recuperou a visão. Recuperou. Como é que ele recuperou a Me visão? toda agora. Recuperou. Ele disse que fecharam uma porta e Deus abriu uma janela imensa para ele. Como é que foi isso? Ele conhecia Deus. Ele frequenta, ele é evangélico, ele é de outra doutrina, mas que também eu estou tentando trazê-lo, né, para o adventismo. Mas assim, ele fala que não conhecia Deus e depois que ele ficou cego, ele aprendeu a ter a comunhão com Deus e o Espírito Santo, que, como diz, né, fecharam uma porta para ele, mas Deus abriu uma janela, abriu uma luz. E hoje ele vê muito melhor do que a gente hoje, porque ele vê com o coração. Então, o seu irmão, drasticamente, na tentativa de um suicídio, ele perde a visão, ele perde a capacidade de ver, fica cego. Mas o Senhor abre os olhos espirituais do seu irmão, ele aceitou Jesus Cristo e ele diz: O mundo fechou uma porta para mim,
mas Deus abriu uma imensidão que eu posso ver com a fé, né? Hoje ele fala a luz, né? Que hoje ele vê a luz, que ele não via quando enxergava com os olhos humanos. Você que está adorando comigo aqui, você vê? Você que está aí no Se eu telefone, vejo, eu estou agora conversando com eles, né? Que estão adorando conosco. ah, tá. Lá no telefone do Célio Rodrigues tem uma amada adorando conosco que está bem assim com as mãozinhas, ó, prestando atenção, né? Você vê, você enxerga. Ei, irmã Antonieta, a senhora enxerga? Terezinha, você enxerga? Você está entendendo o que que eu estou perguntando? Este jovem, como é que é o nome dele? Anderson, O Henderson, ele não vê imagens, mas ele enxerga a luz. Você vê Jesus? Ou você é cega? Ou você é cego? Essa é a pior cegueira, irmãos. Não ver a Cristo, não reconhecê-lo, é a pior cegueira da nossa vida. É esse aí. Tá vendo como é importante? Dá um abraço nele e diz que ele foi uma inspiração para a gente no seu testemunho, tá bom? ai, docinho, docinho. A Ele é uma gente vai, inspiração pra gente. eu imagino que sim. A gente vai entrar um pouco mais especificamente no conteúdo da sala um pouco mais à frente, mas eu queria, É, já nesse ponto em que esta relação com seu pai, uma relação ácida, porque você começou a entender por que que ele não dá amor, né? Você muda o comportamento com seu pai. A sala te ajudou a mudar o comportamento com ele. Como é que sim. o seu comportamento mudou com seu pai? É porque, como eu até falei ontem no áudio com o senhor, era uma forma que eu batia muito de frente. Era o respeito, não existia perdão, serenidade, leveza. E depois que eu conheci a sala, eu comecei a tratá-lo, comecei a respeitá-lo, comecei a entender certas coisas, comecei a buscar o porquê ele era assim. E foi se tornando leve. O perdão, o perdão do coração, ele foi acontecendo. Eu não vou mentir para o senhor, eu nunca disse eu te amo a ele, nunca. E ele nunca nos disse isso, porque não existe um diálogo. Mas assim, a gente vê hoje por atitudes que a gente se ama. A gente se ama porque a gente se traduz de outra forma, é uma linguagem diferente. Que é o jeito dele, ele é duro, ele é bruto, porém ele dá como é que eu posso falar? Algumas, ele tem algumas Alguns, ele dá alguns sinais. que, que amam os filhos dele, que é do jeito dele. E a gente buscou, e depois da sala, com tudo isso, o perdão foi primordial para mim, assim, porque, como eu havia dito, o Senhor era uma mágoa que eu trazia desde os meus, não os 10 anos, porque eu era muito pequena quando aconteceu isso. Então eu não tinha muita noção. Mas quando eu fui amadurecendo, hoje eu estou com 43 anos. E essa mágoa ela veio crescendo, 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 e eu fui vendo e culpando por tudo que aconteceu com meu irmão. E essa mágoa ela só vinha a crescer, e era uma ferida que só vinha a doer, e abrir, e abrir. E depois da sala eu comecei a perdoá-lo. Depois que eu conhecia a doutrina adventista, eu comecei a estudar a Bíblia, isso tudo foi passando, isso foi se tornando leve, leve e Seu pai hoje, mudou? não, Quem mudou? foi eu. Você sabe, Total, Cristiane, eu disse, escrevi uma frase para uma ovelhinha minha, que é a Kelly aqui do meu distrito. Pense numa pessoa, gente boa. E a gente está ajudando a Kelly também a entender algumas coisas cruciais do cristianismo.
E ao conversar com ela, eu escrevi assim: se você não muda, nada muda. Se você muda, tudo muda. Isso é verdade. Anote aí, irmão, essa frase para você que está adorando com a gente. O pai dela não mudou. Quem mudou foi ela. E vou dizer Mandou uma fui eu. coisa, viu, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Terezinha. As pessoas que você convive não têm obrigação de mudar, porque elas não conhecem o fator da mudança que é Jesus Cristo. Quem tem obrigação de mudar somos nós que o conhecemos. Às vezes a gente fica, eu que sou cristão, que tenho Jesus Cristo, o meu exemplo, o meu Salvador, fico esperando que as pessoas que não conhecem mudem para eu tratar essas pessoas no nível da mudança deles. Irmãos, está errado, não entendeu ainda? Que quem muda é você, não as pessoas, e as pessoas mudam porque você muda. Entende isso, não? Nós somos os mais responsáveis na relação, irmãos. Anota aí, anota aí. Se você não muda, nada muda. Se você muda, tudo muda. Aí eu vou dar um desafio para você. Eu gosto de desafiar. Desafios fazem a gente crescer. Faça a primeira vez. Ligue para o seu pai. Ele mora com você, você o vê presencialmente? Sim, moro com ele. É. Moro com os dois. Uma hora dessas, ore ao Espírito Santo para encontrar o melhor caminho, o melhor horário. Senta na frente do seu pai. Diz assim, pai, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu amo você. Parece difícil, mas vai ser libertador. Com certeza. Ele pode reagir mal, ele pode ficar estático, ou ele surpreendentemente pode até te devolver. Mas não importa o que ele vai fazer, importa o que você vai fazer. A Val tá ali que nem pisca, porque a Val também tem uma relação muito difícil com o paizinho dela. E ela já evoluiu muito nessa direção. Você teve coragem, Val, de dizer para seu pai que você o ama? Teve? Vamos testemunhar para essa menina aqui, que eu acho que vai ser legal. Val, abre sua câmera. Abre seu áudio. A Val entrou. Eu, es- eu estou no hospital, vou ter que falar bem Tem baixinha. nada, tem nada, não. Fala baixinho. A Val entrou nessa sala e eu a chamei de filha. Como eu chamo as pessoas de filho e filha, uma maneira carinhosa de tratar as pessoas. E aquilo impactou porque, como você, a referência do pai para a avó era muito difícil. A gente não vai entrar nos detalhes, mas você mudou essa relação com seu pai e você disparou esse início dessa relação, né, Val? De olhar para ele e nunca ter dito e dizer para ele, eu amo você. Foi libertador para você? Muito, muito. Continuo dizendo que eu o amo. Abraço ele, eu vejo ele uma vez ao ano, né? Mas abraço ele, eu digo que eu amo. Ele nunca me retribuiu, mesmo quando eu falo alguma coisa com ele, porque eu aprendi agora, quando ele faz alguma coisa para minha mãe, eu aprendi a conversar com ele, falar, olha, você não pode agir assim, tal. Eu começo sempre com eu te amo, termino sempre com eu te amo. Nunca tive resposta dele, mas não importa, eu amo, pronto. Porque Eu amo. ele não conhece Jesus. Ele não tem que te dizer, mas você conhece e você Sim, tem que dizer. é como o Obrigado, senhor Felipe. disse, ele não tem nada para oferecer, porque ele não conhece como eu conheço. E eu fico esperando as pessoas que não têm nada para oferecer fazer o que eu deveria fazer porque eu conheço. Isso não tem lógica. Cristiane, fala, querida, fala pro seu pai que você ama. Vai ser o dia mais feliz da sua vida. Você vai se libertar, vai tirar um peso de você tão grande. É isso mesmo. Amor compartilhado liberta, viu? Val, saúde para você. Você está no hospital, minha filha. Deus te abençoe aí. Amém, pastor. Tchau.
A sala tem isso, né? A gente está em todos os ambientes. Bom, você, você é convertida? Não, ainda não. Por que que você não é convertida? Porque eu ainda tenho uma Hum, insegurança de não retribuir, não retribuir à altura. Não sei, é como se fosse uma cobrança. Será que você vai ser digna? Será que você vai retribuir à altura de tudo o que eles fazem por mim lá? De você, tudo que eu você, aprendi? você já estudou a Bíblia, né? Você já é doutrinada. Você fez o Já, ouvindo a voz de Deus, você já fez. Por que que já, você não desde a se acha, por que que você não se acha digna? Pastor Wagner, eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas. Eu me cobro muito. Eu tenho esse péssimo, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu tenho medo, uma insegurança como eu falei ao senhor, de entristecer aquelas pessoas que esperam tanto por mim. Fazer algo que entristeça a Deus, principalmente a Deus. Você se cobra muito, né? Muito, E aí você tem medo de errar. exatamente. Por isso você não se batizou ainda. Medo de errar. Medo de errar. Medo de falhar com compromisso. Principalmente com Deus. Você me disse que você tem 30 tatuagens. 32. 32 tatuagens. Que Né? é, elas são fruto dessa vida no mundo que você teve antes de conhecer a Cristo. Exatamente. Lá no mundo você errou bastante, eu também. E o seu medo de errar com Cristo e o seu refúgio, você pensa em batismo, eu não vou me batizar. Porque olha só o que que eu fiz, olha de onde eu vim, olha as práticas que eu tinha. Vai, eu me batizo e volto para essas práticas. É esse o seu medo? Sim, de um deslize, de cometer algum deslize, alguma coisa assim que vai entristecer as pessoas que acreditam em mim, e principalmente a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Eu estava conversando com a Kessiane ontem, é que o pensamento dela, amados, a respeito da decisão, está no polo invertido. Porque cristianismo, Kessiane, a gente conversou um pouco sobre isso ontem. Cristianismo não é um conjunto de erros e acertos. Quando a gente pensa em cristianismo como um comportamento, dá esse medo. Porque eu vou lhe falar, você vai falhar. Entendeu, não? Entende? Ué, pastor, você está determinando? Não, você é um ser humano. Porque Cristo lhe salvou. Porque você, com a natureza pecaminosa, perdeu a capacidade de não falhar mais. Vai falhar. Você vai assumir sua responsabilidade. Em algum momento você vai falhar. Não adianta. Aí, quando eu penso cristianismo como comportamento, Kessiane, eu fico com medo, com medo, com medo, com medo e não avanço. Pastor, e o que que cristianismo é? E eu falei para você, né? Cristianismo é uma relação de amor. De amor. Entende? O polo correto do cristianismo é que cristianismo é uma relação de amor. Não é uma preocupação se eu vou acertar ou vou errar. A minha preocupação maior é: eu amo Jesus. É esse o lugar. E aí, sabe que você tem que ter medo? De me afastar dele. Isso, garota. A gente conversou sobre isso ontem. Se tem algum medo que nós que estamos aqui temos que ter, é de nos afastar de Cristo. Não é se eu vou errar ou acertar. Não é se eu vou decepcionar ou não. É se eu vou me separar dele. Cristianismo é uma relação de amor. Você ama sua mãe? Muito, Muito. Respeita sua mãe? demais. Como é que é o nome dela?
Ágida. Então, diz para ela que você a ama, vai. Eu amo minha mãe. Eu amo minha mãe ágida. Legal isso, É né? muito fácil. É fácil, né? É fácil. É. É, quando eu te perguntei, houve coisas no mundo que você fez que você faria na frente da sua mãe? Nenhuma delas. Por que não? Porque eu não queria magoar o respeito, não queria deixar ela triste. Entende que esse ano que cristianismo é isso? É amor. É, é estar na presença. E por estar na presença, eu não vou cometer atos que contradizem a presença da minha mãe. Minha mãe está Sim, aqui, eu a respeito, eu a amo. Isso que eu vou fazer é contrário à vontade da minha mãe. Como é que eu vou fazer isso na presença dela? Entende? Isto exatamente. é cristianismo. Então, filha, você vai se batizar, Vou. certo? Em nome de Jesus, Certeza. amém? E aí, Amém. entenda a sua religião assim, ó, seu cristianismo assim. Como é que eu vou pecar se eu estou na presença de Cristo a quem eu amo tanto? Então, se você tem que ter algum medo, Cristiane, é de sair da presença de Jesus. Combinado? Combinado. Eu pedi para você fazer uma ligação para o pastor, tu fez? Eu? É. Não, o pastor que me ligou. Ele te ligou? Não. E nessa conversa, marcaram a data do batismo? Ah, a data do batismo. Não. Deixa eu falar para o senhor. Vale. Lembra que eu falei para o senhor que eu ia me batizar com a camisa da sala? Lembro. E eu não liguei ainda, não liguei, mas aí eu providenciei, eu pedi a arte, o senhor me passou a arte já foi entregue para a semana. Eu gostaria muito de presentear duas pessoas que foram seres de luzes para mim, de luz para mim, que é Nau e Geraldo, que foi onde me apresentaram tanto a sala como estudo, me dão estudo, me ligam quando sentem a minha ausência na sala, eles que me ligam, como é que você está? Por que você não veio ontem? Só para você ter ideia, ontem eu esqueci que era quarta-feira. Quando eu terminei de falar com o senhor, ela mandou uma mensagem, senti sua falta hoje, porque eu não perco uma quarta-feira. E ontem, do nada, me passou que era quarta-feira. Aí eu mandei fazer as camisas, e eu gostaria que vai ser uma camisa para mim, uma camisa para eles dois, e eu gostaria de me batizar com a camisa. Aí eu vou marcar a data do meu batismo. Quando eu receber as minhas camisas, eu vou marcar a data do meu batismo. A Nalva é essa armadinha de verde aqui, ó, né? É, A Nalva que a você, Nalva é você é o centro e aqui uma amiga que estava recebendo estudo bíblico também, né? isso. Essa minha amiga, ela já foi adventista. Certo. Hoje ela tá, infelizmente, ela tá desviada. Afastada, né? E o seu medo é esse, né? Um dia assumir compromisso e se afastar também. Mas Eu você. acho que por Pode falar. conhecê-la não, por conhecê-la, que ela foi na casa dela, eu fazia o estudo bíblico na casa dela, e hoje eu vi que ela não está mais, isso me deu uma certa insegurança. Sei Entendi. lá, de talvez Pode fazer falar. algo parecido. Não, de fazer algo parecido, alguma coisa assim. Aqui eu Mas vou. a minha decisão já está tomada. Eita, glória a Deus. Eu quero é ver as Já, fotos desse batismo. Aqui é um dia de estudo bíblico, né? isso. Já a pandemia já estava mais leve. A gente já podia ter esse contato. Que legal. Esse aqui é Aí, Geraldo. Esse que está tirando a foto aqui,
de óculos é Geraldo. É o esposo daquela de verde. Esposo da de verde. Muito bem. Aqui um estudo bíblico e aqui. Aí foi um culto da quarta-feira, que era aniversário de Nau, que é essa moça, não é Ciara Souza, que eu brinco com ela, e eu presenteei ela com essa orquídea porque ela representa para mim muita coisa. O que que ela representa para você? Sou chorona. Ela representa, ela me mostrou o amor de Deus, o Espírito Santo. O que que ela te mostrou amor? O que que ela fez com você que você entendeu que ela a amava? Nau nunca me olhou com olhos estranhos, né? Por eu ser uma tatuada. Não, ela sempre me deu amor, ela sempre como é que eu posso dizer? Me tratou como se eu fosse dela. Vamos supor, como se eu já fosse adventista. Ela sempre me recebeu muito bem, ela me passou os estudos da Bíblia. Ela sente a minha ausência, ela procura saber como eu estou. Ela, E assim, em algum momento ela te criticou pela sua ausência? não, não. Ela só pergunta o que foi, sente minha falta. O que é que eu senti sua falta? Nunca, nunca me criticou em nada, nada. Nunca olhou com olhos estranhos para mim. É como se eu Porque fosse você dela. é como se você fosse dela. Não, você é dela. Porque quem tem o amor de Cristo, filha, assume os outros com paternidade. E foi isso, ela te adotou como filha. A sua postura ao lado dela mostra claramente isso. A maneira como você está aqui, ó, ao lado dela, pescoço inclinado, mão no braço, são expressões físicas de quem ama, de quem gosta de estar perto, de quem reconhece, de quem entende a importância do outro. Você tinha medo de ser mal interpretada porque as suas tatuagens, para um mundo religioso, que isso vai cair logo, infelizmente, o mundo religioso entendia tatuagem como algo que não deveria ser feito por um cristão. Você lá fora fez, e como é que você vai ser inserida no corpo se você tem tatuagens? Isto lhe causava insegurança. E quando você chegou perto da Nalva, você nunca foi tratado como alguém que tinha tatuagens, isso não importava, né? Não. Para ela, Amém. eu sou limpa. Sou um ser limpo. É. Você sabe onde é que está a limpeza? No seu coração, filho. Ela me fala isso. No Ela seu disse: se coração. preocupe, não. O É. que importa Vamos, é o seu coração. vamos conhecer? Dona Vamos. Nalva, é essa menininha aí? Nalva Silva, é essa? Ou Edinalva Soares? Creio que sim. Irmã Nalva Nalva, Silva. Ou é Edinalva? Não é minha irmã Nalva Silva. Eu quero saber se ela está por aqui. Deixa eu tirar. Obrigado, Nalvinha, lindinha. Deixa eu ver. Maria Edinalva, será? Dos Santos? acho que sim. Vamos Eu não tentar? lembro. Não. Se não Vamos for, a tentar. gente tira. Essa não é Certo. essa bebezinha. Acho que ela não está na sala hoje, hein? Ou é a Ela disse que Ed- Edinalva Soares. Se for Edinalva Soares, abra a tela, por favor, lindinha. Pra eu saber que é tu, se tu puder, tá bom? Se não. O fato é que certo. você vai me falar sobre essa comunidade, essa igreja que recebe você, que é uma igreja de pessoas mais maduras, não tem tanto jovem lá, mas você se sente muito bem nessa comunidade. Por que que você se sente bem nessa igreja? Ah, eu sou muito querida lá e eu me sinto bem, como diz, né? Não tem muitos jovens, são pessoas mais maduras, tanto é que elas brincam
que é a igrejinha dos aposentados. Elas ficam brincando. Mas eu me sinto bem porque elas me tratam como filha, me dão muito amor. Eu abraço, digo que amo cada uma delas. Quando eu chego, elas sentam perto de mim, aí já me beija. Quando eu chego, já me sauda lá na frente. Kessiane, prazer. Dizem que eu sou adventista. Ó, você já é adventista. Não sei o quê. Quando acontecem algumas coisas lá, brincadeiras, né? Algumas dinâmicas, aí eles falam: quem não é adventista? Aí eu levanto a mão, ela não. Aí eles falam: você já é adventista. Só falta uma coisinha. Eu Tem, sou muito bem recebida lá, tem sou até, tem, um- acolhida. tem até um pessoal que chama de Quessinha, né? Kessinha, é, sou muito bem querida. Tem amigos também, tenho muitos amigos lá que estudaram comigo, esposas de pessoas lá. Tem o meu professor que dá algumas pregações, faz algumas pregações lá. Enfim, tem muita gente conhecida, é muito gostoso lá, Então, muito bom. essa igreja é uma comunidade de amor que fez você desejar mais Jesus Cristo, né? Sim, E quando você chegou nessa igreja, você tinha algumas práticas muito controvertidas com relação à fé. Você sim. acha que esse convívio com esse pessoal amável, gente que não julgou você, gente que abraçou você, que cuidou de você, você acha que esse lugar aquecido te ajudou a deixar esses ambientes que você tomava prejuízo na prática da sua fé? Sim, com certeza. Hoje eu me afastei de muita gente num bom sentido. Não fiz inimizades. Eu simplesmente fui me afastando porque eu vi que ali não era mais o meu lugar, meu ambiente. E mudei muito os meus hábitos, muito, muito. Eu até por questão daqui, da educação da minha casa mesmo, minha mãe gostava muito de brincos grandes, eu usava brinco grande. Até a foto do meu perfil é uma foto antiga, que eu tô com um brinco. Aí um dia desse eu coloquei um brinco grande e eu tirei. Eu disse: mãe, isso não pertence mais a mim. Eu me senti como se eu estivesse usando algo estranho. Tô dando só um exemplo, assim, um exemplo besta Sim, do que já claro. aconteceu na minha vida. É que esse exemplo, ele é muito válido, porque você vai começar a mudar dentro, e quando a gente muda dentro, sabe onde aparece? Fora. Fora. Então, a Kessiane não vai ser mais a mesma. Não Você sou não mais a mais. vai, você não vai desejar mais as mesmas coisas. Quando você estava no mundo, era a Kessiane que precisava ser vista. Agora que Isso, você é de Cristo, Cristo precisa ser visto. isso. Acho que Entende? até as tatuagens que eu fiz eram uma forma de ser vista, não sei, Sim. chamar atenção por alguma carência, por alguma coisa. E hoje eu não preciso mais disso. Ó, isso que você está falando é tão verdade, Kessiane, é tão verdade, que ninguém faz uma tatuagem para ficar escondidinha, para nunca ser vista. Até as pessoas que fazem tatuagens escondidas fazem para em algum momento mostrá-las. Exatamente. Mesmo as tatuagens mais escondidas. Porque quem é que vai fazer uma tatuagem para ela não ser vista? Entende? Então, assim como não usamos brincos, assim como não usamos maquiagens carregadas, assim como não usamos cabelos espalhafatosos, a, a gente não usa tatuagem, porque a tatuagem ela vai chamar atenção para você para lugares que não deveriam ser. Aí você fala assim, pastor, e agora? O que que eu faço com as minhas? Deixe-as onde elas estão. Elas serão testemunhas de um lugar onde você nunca deveria ter pisado, de uma É vida que verdade. você nunca deveria ter tido. E,
exatamente. E eles falaram isso para mim. Eles falaram isso para mim. Que assim, Anny, não se preocupe, suas tatuagens um dia vai servir de testemunha para o que você foi e o que você é hoje. Há, E isso há, me conforta cada vez mais. há coisas, Cassiane, que a gente faz lá fora, que as consequências delas nós vamos carregar até a volta de Jesus. Sim, Entende? Então, sirva de exemplo para outras pessoas não usarem tatuagem, carregando as suas que um dia você as fez quando não conhecia Cristo. Viva como se você exa- nunca tivesse feito nenhuma delas. Vou mostrar você antes. Que legal, né? Essas mudanças são extraordinárias. Olha a Kessiane aí, ó. É isso, é o brincão da garota. É isso aí. Isso era quando você não conhecia Jesus e tinha necessidade de ser vista, né, filho? exatamente. Hoje não é mais assim. Você é mais feliz naquela foto ou é mais feliz hoje? Hoje, com certeza. Com certeza. Hoje eu vejo que eu não preciso de nada, de nenhuma dor, de nada. Eu só preciso estar em comunhão com Jesus Cristo e Espírito Santo. O adorno que você precisa é o Espírito Santo no seu coração. Quando o Espírito Santo adorna o coração, Cristo aparece. Exatamente. Isso é lindo, né? É, É lindo demais. Bom, como é que foi a Nau que te apresentou a sala, né? sim. Ela me apresentou a sala. No meio de um estudo, ela me passou, ela disse, olha, tem um programa às 5 horas da manhã, como ela sabe que eu sou muito ligada ao esporte, e eu acordava 4:30 da manhã para ir correr. Como aqui na minha cidade é muito quente, então eu corria bem cedinho, que a temperatura era mais amena. Aí ela dizia, olha, como você acorda cedo, tem um programa às 5 horas da manhã. Assista, eu vou mandar o link para você, que era a sala 57. Só que às vezes ela mandava o link, ela não mandava um dia antes ou de manhãzinha, ela mandava às vezes no final da tarde. Aí eu começava a assistir, aí eu assistia no YouTube. E eu fui gostando, fui me aprofundando. Aí eu não sei como, eu fui no chat do programa, entrei no, no, no WhatsApp de alguma moderadora, que eu não lembro o nome agora, e pedi a ela para que ela mandasse o link todos os dias. Ela pediu meu número, isso faz tempo. Ela pediu meu número e de onde eu era, eu coloquei, e ela me colocou num grupo que todos os dias chega antecipadamente o link da sala, chega todo bonitinho, todos os dias o link. Então, hoje eu já consigo acompanhar a sala todos os dias ao vivo, pela manhã. Mas quem me apresentou foi Nau, e ela assiste todos os dias também. Ontem eu Hum. falei com ela, disse, amanhã vai ser meu testemunho. Gostaria muito que você participasse. Aí ela, ai, que lindo, eu vou, eu vou. Eu não sei se ela tá aí, se ela pôde Ela participar. deve estar com outro nome no telefone. Se ela puder Pode? avisar no seu número aí, qual o nome que ela Sim, está no telefone, ou se a Nau conseguir levantar a mãozinha. Não, eu queria muito falar com você. Se você está na reunião conosco e pôde estar aqui hoje, e você sabe levantar a mãozinha, Pastor, levante a ela tá como mãozinha. Nau Santos. Ela tá Aí, assim também. achei, Nau Santo, que eu queria muito falar com esse pessoal que faz um trabalho tão lindo com você. Agora sim, eu estava caçando você, dona Nau. Abre o seu áudio aí, por favor. Oi, Bom dia, pastor. bom dia, tudo bem, irmã? Bom dia, tudo bem? Eu estava aqui com meu coração doendo. Eu digo, eu estou aqui, Queca, eu estou aqui, porque eu chamo ela de Queca, pastor. Eu É. estou aqui, Queca, eu estou aqui, mas você não tá, eu sou muito leiga em mexer em celular, pastor, eu não consegui mandar a mãozinha. Eu fiquei só levantando a minha mão, eu digo, alguém vai ver, mas... E o senhor estava chamando Nalva, aí não ia achar, E eu porque é tava, eu li, e eu, eu Nalva. li um monte de Nalva Silva,
Edinalva, Maria Edinalva, eu falei, não é ela. Eu vi o senhor falando. É porque meu nome é Nazaré, mas todo mundo, desde que eu me entendo de gente, só me conhece por Nau. Aí é Nau Santos que tem. Aí E como é que é o nome desse varão que está aí do lado? é Geraldo. Bom Geraldo. dia, pastor. Bom É, dia. é Geraldo, mas é o vulgo Moinho, pastor. É Geraldo para os outros, mas para mim é Moinho. Moinho, Moinho. Deixa eu perguntar uma coisa. O que que Queca, olha, Já é outro nome. representa? O Queca, que que é ela, Queca, repre- pastor. o que que ela representa? Ela chama vocês de anjos de luz, tanto que vocês são importantes para ela. O que que ela representa? O que que ela significa para vocês? Pastor, Queca para mim é como uma filha, como ela falou. Assim, quando eu a conheci, era uma menina muito festeira, muito. E assim, uma cabecinha muito cheia, sabe? Muito diferente da Queca de hoje. E aos pouquinhos a gente foi fomos conversando, estudando a Bíblia. E graças a Deus hoje é essa Queca que o senhor conhece. É totalmente diferente da Queca que nós conhecemos, né? Eu nem lembro quanto tempo já faz, porque já tem um tempinho, acho que mais de 5 anos ou 6. Não Você lembro mais, porque sabe, o tempo passa e a gente nem percebe, né? quando a Mas Cristiane fala de vocês, um aspecto assim é bastante crucial na fala dela, é o fato dela nunca ter sido julgada por vocês, amada sempre, acarinhada, abraçada, beijada, recebida, inserida. Paz, eu creio demais no poder da comunidade, Cristiane. A Sala 57 tem essa característica de ser um lugar aquecido, que recebe pessoas, que olha no olho, que valoriza a presença, né? Então, eu vou colocar você em destaque, que é porque eu quero falar bem ao seu coração agora, tá? Já fique aí já já que eu chamo a senhora, viu? Vamos continuar um pouquinho esse papo. Mas eu quero falar para você, Cristiane, que está aqui, que todos vejam você. Você é um ser especial para Deus. E você foi acolhida por uma comunidade de amor, de carinho, que entendeu que você vale mais do que aquilo que você faz. E que para você deixar o que você faz, que é contrário à vontade de Deus, você precisa ser amada. E eles fizeram isso. Hoje você está aqui e tomou a sua decisão pelo batismo. É lindo isso. Você sabia, Nau, que vocês têm forte influência na decisão dela pelo batismo? eu sei, pastor, porque a gente sempre conversa. No domingo passado, ela chegou na igreja e disse: Não, você não sabe o que aconteceu. Não, você não sabe quem ligou para mim. Aí eu, não, realmente não sei, né? Aí ela disse: Pastor Wagner. Eu disse: Hã? Ela disse: Foi, pastor Wagner ligou para mim. Eu disse: Como assim, amiga? O que foi que aconteceu? Ela disse: Não, eu mandei algumas coisas, mas eu jamais imaginei. Eu disse: E realmente, porque eu já mandei mensagem para o pastor Wagner e ele nunca me respondeu. Então, minha filha, isso aí é obra do Espírito Santo, amiga. É Deus dizendo que você precisa tomar sua decisão, que você precisa. Aí ela disse: Meu Deus, não, que coisa. Eu fiquei assim, impressionada. Eu disse: Pois é, minha filha. Então, o Espírito Santo sabe de tudo, ele sabe a hora certa. Então, se isso aconteceu, é para que você perceba que está chegando a sua hora. Então, eu sei que eu tenho parte, assim, a minha parte eu fiz, de amá-la, de cuidar dela. Ontem mesmo ela não apareceu no culto, eu disse: Meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí mandei uma mensagem: Sentimos sua falta. Aí ela: Nauzinha, porque ela me chama de Nauzinha, pastor. Nauzinha, amanhã eu vou estar na sala. Eu digo: Não acredito, amanhã. Ela é, depois, nem se preocupe, amiga, vamos estar, porque assim, eu sempre assisto mais pelo YouTube, pastor, porque eu vou ajeitando as coisas, ajeitando o café da criaturinha aqui, já está ali na mesa, eu tive que acordar hoje, mas aí sempre é assim, no corre-corre, aí eu sempre assisto no YouTube. E Olha, aí, eu quero agradecer a vocês dois pelo cuidado dessa menininha linda que vai se batizar e amém, amém, lembra. ela nem sabe a festa, pastor, que vai ser, porque sempre que a gente batiza alguém na nossa igreja, a gente faz uma festa, a gente faz um almoço, e assim, ela sempre foi para a igreja na quarta e no domingo, ela nunca foi na nossa igreja no sábado, ela nunca participou no sábado de manhã.
porque assim, ela trabalha, tem algumas questões assim, então ela sempre vai no domingo e no sábado, na quarta. Então ela nunca viu assim um almoço nosso, uma festa que a gente faz assim então ela vai estar sabendo agora, no dia do batismo dela, e a gente de preferência que seja num sábado para que a gente faça um almoço especial de boas-vindas para ela. Vai ser no sábado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu estou determinando isso aqui, dona Kel, você me obedece. O pastor, ela disse que ia fazer uma blusa, ela nem sabe que eu já tenho a minha, mas eu vou Não receber com sabia. muito carinho, pastor. Vou lhe Eu vou dar de receber a presente. blusinha dela com muito carinho. Você viu? Ela já estava mandando fazer duas para os amados dela. Pois é, pois é. Não, vamos contar seu testemunho, que eu sei que aí tem testemunho. A Kel vai me passar seu número para a gente conversar, tá bom? Ó, Ô, pastor, já tô chamando de Kel, olha que coisa. é Que o queca, Senhor, que o queca, Senhor... pastor. Obrigado pelo amor de vocês, viu? Pela Por expressão de nada, amor. pastor. Um grande abraço, tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. O Amém. senhor também, um Felicidade. abraço. Comunidade, irmãos, que esse ano eu acredito demais no poder da comunidade, sabe? E essas expressões de amor, elas valorizam o abraço, o carinho. Eu coloco meu povo para se abraçar direto. Gosto de abraçar, né? Gosto muito embora eu não consiga fazer na proporção e na intensidade que as pessoas precisem, eu gosto de oferecer o máximo, minha casa, meu tempo, porque eu imagino Cristo envolvido com as pessoas, sabe? Que assim, no meio das pessoas, amando as pessoas, cuidando deles. Eu penso Jesus assim. Bom, deixa eu perguntar para você, o quanto a Sala 57 influenciou na sua decisão pelo batismo? Ela, a sala, ela influenciou em muitos aspectos na minha vida, como eu falei para o senhor, né? O perdão, eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia falar eu te amo para ninguém. Hoje eu falo a Nau, hoje eu falo todo mundo na igreja quando termina, eu te amo, eu abraço, eu beijo, e eu não sabia fazer isso. E a sala, ela contribuiu para o meu batismo, principalmente agora, quando eu tive essa. Principalmente agora, no decorrer da sala que eu venho assistindo e venho estudando sobre tudo que é pregado na sala, sobre a questão do Espírito Santo, esse contato tão direto que a gente pode ter com o Espírito Santo. E o Senhor só acrescentou, depois da conversa de ontem comigo, sobre a questão do cristianismo, sobre a questão do amor. O cristianismo é amor. Que a gente tem que ter medo é de nos afastar de Deus. Isso para mim só acrescentou e me deu mais. Eu já sabia que eu ia me batizar. Todo mundo na igreja já sabia. Tanto é que eles foram até muito, muito assim, calmos e cautelosos, não me cobravam nem nada. Mas eles já sabiam da minha decisão e eles falavam: não se preocupe. E Nau falava sempre, Nau e Geraldo, não se preocupe, vai ser tudo na hora certa, vai ser tudo da vontade de Deus. Não se preocupe, vai chegar a sua hora. E eu sabia disso. E Chegou, a sala, ela chegou, chegou. exatamente, chegou. Sua hora chegou e eu, pastor Wagner, sempre apelo. Não, não, o batismo não pode ser amanhã, depois de amanhã, o batismo tem que ser hoje. Se você pode, está em totais condições. Fiz algumas perguntas para você ontem, cruciais para saber se alguma coisa impediu o seu batismo. Nada impede. Então tem que ser agora, porque o dia de amanhã, dona Kessiane, ninguém conhece. Exatamente. Ninguém conhece. Você vai me dizer que você trava agora uma relação íntima com o Espírito Santo, que você diz assim: Bom dia, Espírito Santo, qual é o milagre de hoje? Como é que é essa relação de hoje? Você conversa com ele e diz assim: E aí, amigão, qual é o milagre de hoje? Sua relação com o Espírito Santo hoje é assim? Hoje é assim. Hoje quando eu oro, acordo, eu oro, aí eu falo, né? Só porque, como eu trabalho com alguns desafios, algumas coisas que eu também já estou me desviando, até isso eu já estou. Eu falo desviando é porque eu estou entrando por outros caminhos. Eu trabalho com política, na política, quer dizer, na política.
trabalho na Secretaria de Turismo, e assim, é uma coisa muito incerta, muito instável, que traz uma instabilidade e uma insegurança, né, para a gente. E eu já estou fazendo minha faculdade de nutrição, já comecei, já estou no segundo ano, justamente porque eu já quero sair desse meio, que é um meio muito, eu vou falar uma palavra até, acho que um pouco sujo, não, não dá para mim, É assim. porque existe a política da troca, É, barganha, né? troca exatamente, E da troca de aí serviços, enfim. para um cristão é difícil trafegar nesse meio, né? Você gosta muito da área de exercício físico, cuida do corpo, você é saudável nessa hora, está fazendo nutrição para ficar dentro de uma área que você já está habituada, né? Já tem a prática. Inclusive, dentro desse aspecto, você, quando vai para a intimidade com Cristo através do Espírito, você desperta ainda mais o desejo de ajudar pessoas, de se colocar no lugar delas. É bem quando você se Sim, coloca no lugar do seu pai, né? Você mesmo vai dizer para mim, eu comecei a entender que o que talvez ele ofereça é o que ele recebeu. é o que ele recebeu. Ele Exatamente. Eu fui começando a entender que a forma como ele trata a gente foi como ele foi tratado. Então, ele não conhece o outro lado, o lado do amor. Ele não conheceu. Como é que ele pode oferecer uma coisa se ele não conhece? Você conhece o amor? Hoje, sim. E quem tem que oferecer? Eu. Você. Quando você muda, tudo muda. Quando você não muda, nada muda. Exatamente. Eu vou ficar esperando as fotos do batismo e você Eu vai vou me mandar. avisar. Ligue para o seu pastor e diga, pastor, eu quero ser batizado. Sim. Eu vou Tá bom? marcar. Marque com ele As, e me avise para as eu soltar. camisas, Oi? as, as camisas já foram mandadas, já foram encomendadas. Porque eu quero me batizar com a camisa da sala e, como eu falei para o senhor, eu quero que Nau e Geraldo estejam com a camisa. Nau já tem, mas ela vai ganhar dela, vai ser minha de muito amor. E Geraldo estejam comigo esse dia. E eu vou Sabe, marcar, sim. sabe o que me empolga muito nisso, filha? É porque é a primeira vez que nós conversamos foi ontem. E nós Exatamente. estamos pela primeira vez conversando longamente através do nosso Zoom aqui da sala. E a sala estava cooperando para a sua entrega a Jesus Cristo. Isso, isso para mim é o prêmio da soberana vocação. Soberana vocação é o cristianismo. E o prêmio é você ser usado para que outras pessoas conheçam Jesus. É lindo E o demais. senhor, e o senhor, acho que o senhor me tirou uma dúvida ontem, me tirou um peso, na verdade, uma dúvida. Acho que é o que faltava. Foi quando o senhor falou sobre o cristianismo para mim. Foi uma coisa que foi um divisor de águas. Se eu já tinha vontade, ontem o senhor tirou todos os meus medos, quando o senhor explicou o cristianismo para mim. Cristianismo é uma relação de amor, filho. Nossa obediência é resultado disso. A outra coisa que, além de tantas outras, me encanta muito é isso aqui, eu vou mostrar para você aqui esse ano. Isso para mim é um milagre, irmãos. Que idade tem esse menino, né? Eu não sei que idade ele tem, mas é tão bonito ver, né? Uma criança prestando atenção em tudo isso. Ele está aprendendo coisas que vão ajudar esse menino a não tomar as mesmas capotadas que nós tivemos por não conhecer Jesus Cristo através da unção do Espírito. Isso, isso me motiva demais a continuar fazendo tudo isso aqui com os moderadores, com todo mundo que ajuda. Amém. Deixa eu lembrar você 4 coisas, posso? Pode sim. Eu amo você,
Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Vou falar a mesma coisa para o senhor, representando toda a sala. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, e vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Somos uma família. Sim, Você já é adventista. já. Só falta o batismo. Vai acontecer rápido. Diz glória a Deus aí, você que está adorando conosco. A sala é uma grande agência missionária, ganhando almas no Brasil e no mundo. Isso é um privilégio grande. Muito obrigado pelo excelente testemunho. Foi uma conversa muito agradável. Que Deus te abençoe no seu dia e que o dia do batismo chegue e a Nau e o esposo façam uma grande festa e a gente receba todas as informações para mostrar aqui na sala 57, tá bom? Amém, amém. Podemos orar? Podemos. Vamos orar. Deus eterno, obrigado por conhecer a Kessiane, a Nau, o esposo, e ver a trajetória dessa menina que foi sendo atraída pelas cordas do amor de Deus e não resistiu. A Kessiane não resistiu e entregou o coração dela a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, amado e amigo Espírito Santo, por ter sido insistente, paciente com a Kessiane, como é comigo, como é com todos que aqui estamos. Muito obrigado por isso. E o cristianismo da Kessiane seja fundamentado numa relação linda de amor com Jesus, que é que é que é colocado em nossa vida, inserido, formado em nós de maneira real pelo Deus Espírito Santo. Que o nosso dia seja uma grande bênção e que tantos outros como a Kessiane que estão aqui adorando conosco, que ainda não tomaram sua decisão pelo batismo, que tomem usando a Kessiane como exemplo de coragem e de decisão, de dizer agora eu sou de Jesus. É em nome dele que pedimos amém, amém e amém. Eu acho que esse ano que eu ouvi um pessoal aí dizer bom dia com alegria, eu tô achando. Bom dia, alegria! Com alegria! Vamos abrir! Vambora, 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 vambora! Você vai ligar para o vídeo! Vocês de mandar um beijo lá, pastor Magalhães! Eu sei que a dor do parto é grande, mas nós temos que aqui! Bom dia. Filhinha,